Queridos, o apóstolo Paulo, como de costume, com a sua propriedade e consciente da sua atribuição como mensageiro da palavra, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo de número 8, versículo 38, ou seja, Epístola aos Romanos, escreve da seguinte forma: pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir poderá nos separar do amor de Deus. Ele faz mais algumas colocações de altura, profundidade e criatura. Mas o que eu quero enfocar com vocês, criar foco, é sobre esse trecho. Vamos entender isso melhor. Primeiro ele fala que nem a morte, ou seja, numa época de grande perseguição, onde os cristãos eram tidos como inimigos da pátria, como inimigos do sistema, como hoje no Brasil já está em processo, ele dizia bem claro e esclarece isso e convida a igreja de Roma para que pudesse ter isso como uma consciência primária, de que nem a morte, ainda que os ameaçasse de morte, ainda que os lançasse aos leões, ainda que fossem crucificados ou decapitados, isso não iria separar eles do amor de Deus. A morte, para os cristãos, era apenas um processo, mas que o interessante e o principal era que a sua alma tinha certeza da vida eterna. À frente ele diz, um passo à frente, nem a vida. Mas e aí, pastor, nem a vida? Sim, não adiantava fazer promessa de uma vida boa. Olha, eu vou te dar uma vida boa, você vai estar aqui em Roma, e gozando de luxo, de conforto, uma boa alimentação, vou te oferecer uma vida maravilhosa. Negue a sua fé. Também não. Eles tinham consciência que por melhor que seja a sua vida aqui na Terra, meu querido, e por melhor que pudesse ser na época, ela é restrita ao espaço temporal. É restrita a um tempo que nem a própria pessoa sabe qual será. Se é 10, 20, 30, 80, 90, 2, 3. Então nem a vida poderia separar eles da fé, da sua convicção de fé. Nem os anjos. Enfatiza ainda, olha, ainda que apareça um anjo, apareça alguém travestido de luz, nem eles, nem anjo, nem demônio, nada poderá influenciar a sua fé, a sua certeza da vida em Cristo Jesus. Continua, nem os principados, não adiantava governo, congresso, deputado, vereador, prefeito, estou contextualizando para os dias de hoje, oferecer cargo, oferecer vantagem, oferecer benesses, que isso não ia também influenciar para que esse indivíduo, para que aquela irmã, aquele irmão, mudasse o seu foco em Cristo Jesus. Nem as potestades, ou seja, nem poder. Potestade está ligada a quem tem muito poder, seja Satanás, seja na esfera espiritual, seja na esfera temporal, nem as potestades poderiam interferir. Nem o presente, o momento que eles estivessem vivendo, gozando aí de uma satisfação plena, de uma paz plena, de um sucesso pleno, e nem o porvir, nem a promessa de alguma coisa poderia mudar isso. Irmãos, como podem perceber, todas estas coisas são, na verdade, coisas que influenciam hoje, estão influenciando muitas pessoas a vacilar na fé. Mas qual o diferencial da igreja que Paulo estava ali, orientando para a igreja de hoje, ou seja, a igreja primitiva para a igreja atual? Queridos, é convicção e princípios. Convicção, o que é convicção? São pessoas convencidas, são razões íntimas de opinião firme. Eu não abro mão das minhas convicções, sabe por quê? Porque eu fui convencido ainda, bem jovem, de que Jesus é o meu Salvador. A minha convicção primária é de que ainda que essa casa venha se desfazer esse corpo, a minha vida, a minha alma vai gozar a vida eterna. Isso é uma convicção que a igreja tem que ter, ela precisa para poder enfrentar as adversidades e as promessas de Satanás. Princípios. Causa primária, causa primeira, é a raiz, é a razão. Está ligado convicções e princípios. O que faz uma pessoa não se desviar do caminho do Senhor, ainda que ele possa estar passando por uma tribulação das mais absurdas? Justamente é a convicção de fé e os princípios que são gerados pela convicção de fé.
Meu amado, se a pessoa não tem isso, ele se torna uma presa fácil para o diabo. É por isso que a gente contempla com muito desprazer isso em todos os lugares. Pessoas que outrora estavam conosco, adorando a Deus, servindo a Deus, cantando no coral, tocando na banda de música, até pregando. E hoje estão lá na bebida, na balada, fumando, bebendo, se prostituindo, porque eles nunca tiveram convicção e nem princípios. Mas o que é que gera essa convicção? Ensino. Em suma, em resumo, meus amados, a igreja primitiva, ela era ensinada. Ela era puxada, ela era atraída para o ensino sistemático da palavra, do amor de Cristo, e isso gerava essa firmeza a ponto deles viverem no subterrâneo dos porões de Roma e não abrirem mão da sua fé. Resumindo para vocês, vemos hoje uma situação muito complicada. Aí alguns falam assim, mas cadê os milagres? Não tem cura divina, será que Deus mudou? Jesus mudou? Olha, o problema não está em Deus, o problema não está em Jesus, o problema não está na Bíblia, o problema não está na palavra, o problema está em nós. Nós, na qualidade de igrejas, aos poucos fomos nos afastando daquilo que é o cerne principal, da tônica daquilo que Deus colocou para nós através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Igreja primitiva vivia em constante oração. Igreja primitiva supria os necessitados. Hoje as pessoas não oram e os necessitados, a indiferença, ninguém tá aí para ninguém, vai no culto à noite, daqui a pouco tem pessoas indo para o culto, aí sai do culto, acha que tá tudo beleza. Meu amado, receba essa palavra, vê se você desperta, tu que dorme, porque Jesus está voltando e ele precisa de você. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Pense nisso.